Bom, então hoje, dando prosseguimento às nossas aulas, né, a gente vai falar de conjuntos numéricos. Na aula passada a gente falou da teoria geral de conjuntos, né? Na verdade a gente não aprofundou muito, só deu as ideias, colocou os principais símbolos que nós vamos usar para que você veja como será usado na parte que é a parte mais interessante, que é a teoria de função, que é o que vamos realmente estudar com mais detalhes, né? Aqui é só para lembrar as principais informações que serão usadas depois em funções, né? Então, conjuntos numéricos. Primeiro, os dois conjuntos mais simples, os naturais e os inteiros, não é? Aí, olha só. Os naturais e os inteiros. Então, primeiro os números naturais. Você sabe que os números naturais são esses aqui, né? Ó, começa com o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Perfeito? Na verdade, quando os indianos criaram os algarismos indo-arábicos, que são esses aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, e daí formaram todos os números com ele, né? No local onde tinha um zero, por exemplo, eles queriam escrever 1032. Aí eles escreviam assim, ó. Opa, deixa eu voltar aqui rapidinho. Olha só como é que eles escreviam. Eles deixavam o local onde seria o zero em branco, né? Então, o nosso 1032 é assim, né? Os indianos escreviam assim, ó, porque inicialmente eles deixavam esse espaço aqui vazio, porque eles não tinham esse número, né? Então, eles já conheciam unidade, dezena, e aqui está o espaço do zero da centena, né? E unidade de milhar. Aí, onde seria o zero, eles deixavam vazio. Aí, depois de muito, muito tempo, é que eles resolveram simbolizar. Tem o símbolo está aqui. Eu vou já colocar qual é o símbolo. Que se modernizou e ficou desse jeito aqui, né? Tá certo? Os números também não eram exatamente assim, os números hindus. Mas com o tempo, com o uso, eles passaram a ficar assim, perfeito? Né? Então vamos lá. O zero surgiu de uma necessidade de representar espaços vazios entre dois números naturais, tá certo? Né? Dois números, né? Dois algarismos, né? Entre os algarismos, né? Onde havia necessidade. E esse era o símbolo usado inicialmente, tá certo? Bom, então os números naturais é tudo isso daqui, né? Olha, é infinito, tá certo? E quando você escreve um asteriscozinho lá no símbolo n, que é dos números naturais, você está dizendo que são todos exceto o zero, perfeito? Ou seja, é esse aqui. Alguma pergunta até aqui? Acho que essa ideia é bastante simples, não tem nada demais, tá certo? É claro que sendo naturais, a gente pode fazer as operações. E as operações principais são a adição, tá certo? E multiplicação. Como é que você faz isso nos naturais? Olha só, a ideia é a seguinte. Você tem aqui a reta dos naturais. Tá certo? Você tem aqui a reta dos naturais, digamos. Você escolhe um padrão para ser a unidade. Então, aqui é o início, 0. Aí, esse tamanho é 1. Aí, você repete esse tamanho indefinidamente aqui para a direita, nesse caso, porque eu estou pensando que essa reta ela é infinita para a direita. E para a esquerda não, ela não é infinita. Ela começa exatamente no zero. Perfeito? Então ela é infinita para esse lado. Aí tem que colocar a setinha aqui. E aqui não, ela começa aqui no zero. Então não tem nada para a esquerda. É um universo que é formado só por esse pedaço de linha. A partir daqui do zero e aqui para a direita dele, a reta continua infinitamente. Perfeito? Aí você tem a unidade. Aí mais uma unidade você simboliza com esse aqui. Mais uma unidade com esse. Mais uma unidade com esse. Mais uma unidade. Opa! Mais uma unidade com esse. Mais uma. Eu vou colocar todos os algarismos. Que eu quero falar uma outra coisa também. Vou colocar todos os algarismos que existem, né? Então, ó, até aqui são todos os algarismos que existem. Daqui para diante, para formar a 10ª unidade, você repete os dois primeiros dessa forma, né? Ó, aí continua 10ª unidade mais uma, perfeito? E exatamente assim, você junta
a unidade. Aí junta mais uma unidade, obtém o 2 e o 3, e é assim que se obtém a soma nos naturais. Por exemplo, você quer somar 3 com 2. Aí você vai somar assim, ó. Você pega o 3, tá aqui, ó, o 3. Aí a partir do 3, ó, como é mais, você vai andar para a direita 2 unidades. 1, 2. Aí onde parar é o resultado dessa adição, que é feita exatamente dessa maneira. Então, é o 3 mais o 2 que dá 5. E assim você faz qualquer adição. Perfeito? Por exemplo, você vai ter lá, sei lá, 2 mais 6. Aí, a partir do 2, tá certo? A partir do 2, aí você conta as 6 unidades para a direita. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Onde parar é o resultado da soma. Tá certo? Então, você tem o 2, aí adicionou aqui, ó, 6 unidades e parou no 8. Então, 2 mais 6 é 8. É assim que é feita a adição. Tá certo? Aí, o que você deve observar é que não importa a ordem que você faça. Você podia começar pelo 2 e andar 3 unidades para a direita. Ó. Começando aqui no 2, andando 3 unidades. 1, 2, 3. Continua dando 5. Tá certo? 6 mais 2. O processo é o mesmo. Aí vai ser a partir do 6, você vai andar 2 unidades e vai parar no mesmo local, no 8. Tá certo? Aí essa adição, independente de como você faça, ela vai ser sempre comutativa. Você muda a ordem dos fatores e você obtém. Tá certo? Aí, a partir disso, como é que surge a multiplicação? A multiplicação surge assim. Ó. Imagina que você precisava somar o mesmo número muitas vezes. Tá certo? Aí a soma seria desse jeito que eu falei. A partir do 3, aí andaria 3 unidades para a direita, aí chegaria no 6. Mais 3 chegaria no 9, e assim por diante, e você obteria 18. Tá certo? Como é que surge a multiplicação? A multiplicação surge de colocar essa expressão aqui, ó, de uma maneira mais simples. Você conta quantos são. 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6. E você vai multiplicar, ó, você define como multiplicação a soma do 3 6 vezes. Né? Aí você vai ler 6 vezes 3. Que, na verdade, nada mais é que você somar o 3 aqui, ó, como eu fiz aqui em cima, 6 vezes. E por isso vai dar 18. Porque sai do resultado desse imediatamente aqui em cima. Né? Imagina que você tenha 5 mais 5 mais 5 mais 5. Procedendo como eu disse em cima, você vai obter 20. Tá certo? Aí como é que surge a multiplicação? Você conta quantos são. Então você vai somar o 5 4 vezes. Então 4 vezes 5, 20. E assim surge a multiplicação. Tá certo? É só curiosidade para você lembrar. Eu acho que isso é interessante. Tá ok? Aí olha só. Veja bem, eu vou apagar e a gente vai falar das propriedades agora, tá certo? Então, olha só, é isso. Se você tem dois números A e B naturais, a gente define as seguintes operações. A adição A mais B e o resultado é um número natural. Claro, da forma que nós vimos agora há pouco, o resultado sempre vai ser um ponto daquela reta. Sendo um ponto daquela reta, é um número natural. Né? A gente fala que quando isso ocorre, quando você pega dois números no conjunto, faz a operação indicada, que nesse caso é a adição, e o resultado ainda está no mesmo conjunto, a gente fala que isso é a propriedade de fechamento. Ou seja, esse conjunto é fechado na soma. Você pega dois elementos desse conjunto, adiciona e o resultado é um terceiro elemento ou não desse conjunto. Mas tem que ser desse conjunto. Um terceiro elemento desse conjunto. Assim, da mesma forma, a gente, né, do jeito que a gente fez, como a multiplicação também procede da adição, quando você multiplicar dois números naturais, o resultado sempre vai ser um número natural. Aí, mesma coisa. Então, a gente vai falar que o produto ou a multiplicação é fechada. Portanto,
a operação produto é fechada também nos naturais. Perfeito? Acho que essas ideias são simples, acho que até aqui tá fácil, né? E isso você faz para facilitar contas muito grandes, você tem outras propriedades que vão lhe facilitar e que você usa o tempo todo e, na verdade, nem percebe, né? A propriedade do elemento neutro, que é o nosso zero. Quem é o elemento neutro da adição? Né? Existe um número, né? Na verdade, aqui não está dizendo, mas esse número é único. Não tem outro com essa propriedade. Existe o zero, e ele é único, o único natural que satisfaz o seguinte. Toda vez que você pega o natural e soma com zero, ou o zero com o natural, o resultado é o próprio natural. Perfeito? Por isso que ele é elemento neutro. Ele não altera o valor inicial quando você adiciona com ele. Perfeito? O produto também tem um elemento neutro, né? Que é o elemento neutro multiplicativo, que é o número 1. E ele também é único, não tem outro com esta propriedade. Sempre que você multiplica 1 por qualquer número natural ou o natural por 1, o resultado é o próprio natural que você multiplicou por 1. Ou seja, ele não altera o número que você está multiplicando. Perfeito? Tá ok? Então, continuando. Né? Isso para qualquer número natural, claro, por isso que a propriedade é de elemento neutro. A outra propriedade, a comutatividade. A gente já falou dela, né? Os elementos da adição, né? A gente fez assim, a gente fez 2 mais 3 igual a 5. Isso daqui é chamado de parcelas. Então, o 2 é uma parcela e o 3 é outra parcela. E o 5 é chamado de soma ou resultado da adição. Da adição. Perfeito? Tá ok? Então é isso. Então, quando você soma o 2 com 3 ou o 3 com 2, a gente já viu que o resultado é o mesmo. Isso não prova, eu estou só mostrando, né? A gente viu que como você vai andar a partir do A, aí vai para a direita B unidades, o resultado é a mesma coisa que começasse do B e andasse para a direita A unidades. O resultado é o mesmo. Então, esse negócio é comutativo. E a mesma coisa ocorre no produto, justamente por causa de como a adição é feita. Tá certo? A vezes B é igual a B vezes A para quaisquer A e B naturais. Tá certo? Mas na multiplicação, você tem aqui 2 vezes 3, 6. Esses dois aqui são chamados de fatores e o resultado é chamado de produto. Então, eu tenho dois fatores, o fator 2 e o fator 3, que quando multiplica, tem o resultado 6, que é o produto o resultado da multiplicação, perfeito? Ou o produto também, né? Continuando. Associatividade, o que é isso? A ideia é quando você tem muitos números para adicionar, digamos assim, Quanto é que vai dar isso? Você não consegue fazer de uma vez, você só faz de 2 em 2. Aí você pode fazer assim, 2 mais 3 é 5, mais 6 é 11, tá certo? Ou você pode somar os dois últimos em vez dos dois primeiros, né? Tá certo? 2 mais... Aí como eu vou somar os dois últimos, 3 mais 6 é 9, 2 mais 9 é 11. Então não importa a ordem que você for fazer a soma, o resultado é o mesmo. E pela comutatividade ainda podia ser assim, 2 mais 6, 8, mais 3, 9. Então, comutatividade e associatividade juntas aqui para resolver essa operação. Olha aí. Aí é isso que diz a associatividade. Se você somar dois números naturais primeiro, aí pegar o resultado e somar com o terceiro, o resultado é o mesmo que você somasse os dois últimos com o primeiro. O resultado é exatamente o mesmo. Isso é o que diz a propriedade associativa que a gente acabou de demonstrar ali para você. Na verdade, a gente não demonstrou, a gente deu um exemplo de que ocorre isso em geral, tá certo? A multiplicação, a ideia é a mesma, né? Você pode pegar A vezes B, pegar o resultado e multiplicar por C, ou pegar B vezes C, pegar o resultado e multiplicar por A. Para quaisquer valores A, B e C naturais, tanto na adição quanto no produto, a associatividade funciona. Perfeito?
Aí aqui, distributividade, não é? Como é a distributividade? A distributividade, ela une a multiplicação com a adição. Como assim? Ó? Digamos assim, você tem 2 vezes 3 mais 5. Bom, a gente aprendeu, né? Ó, que tem que resolver primeiro o parêntese, sem nenhum problema. Vezes 8, que é 16. Aí o que a distributividade faz? Diz o seguinte, que você não precisa resolver o parêntese. Você pode fazer assim, ó. Pegar este aqui e multiplicar por esse, depois por esse. 2 vezes 3, mais 2 vezes 5. Pegar cada resultado, 6 mais 10. E o resultado é o mesmo que o anterior. Você pode fazer resolvendo parêntese e fazendo a multiplicação, ou distribuindo a multiplicação para depois fazer a soma, né? Por isso que é distributividade. Perfeito? Tá? O resultado é exatamente o mesmo. Aí você vai perguntar, mas professor, mas dessa forma não era melhor somar o parêntese depois com o 2? É verdade. Mas imagina que você tenha números desconhecidos e você precise resolver. Aí é onde vai entrar a distributividade. Ó. Como você não sabe o resultado dessa soma, você sabe que essa soma é possível. Mas você não sabe o resultado, aí você vai dizer que é 2x mais 2y. Né? Daí a utilidade dela. Ou você pode ter isto daqui e voltar para o inicial. É a mesma coisa que 2 vezes x mais y. Dá na mesma, dependendo da sua necessidade. Perfeito? Então, produto e adição juntos, né? Olha só. Como eu acabei de lhe explicar. Tá certo? Então, A vezes B mais C é a mesma coisa que A vezes B mais A vezes C para as quaisquer A, B e C naturais. Tá certo? E agora aqui, ó, a relação de ordem, né? Isso ocorre nos naturais, né? Você consegue ordená-los. Como é que você consegue ordená-los? Dado dois naturais, você consegue dizer se um é maior ou menor que o outro ou se eles são iguais. Perfeito? Tá certo? Aí para dizer que é maior ou menor, você usa esses dois símbolos, né? Ó, este aqui, você lembra, é o maior e esse é o menor. Tá certo? Se você não lembrar, tem aquela dicasinha. Você corta aqui, ó, forma um 7. Você corta aqui, ó, forma um 4. Então, esse é o maior e esse é o menor. Perfeito? Deixa eu apagar aqui para a gente colocar. Tá certo? Olha aí, né? Tá ok? Eu costumo fazer melhor. Por exemplo, eu prefiro assim. Esse jacaré vem bem a calhar. 2 e 3. Quem é o maior? Você sabe que é o 3. Então, 2 é menor que 3. Ó, o jacaré aqui, ó, que dá a boca, né? Sempre a bocanha é o maior. Perfeito? Então, o 3 é o maior. Então, 2 é menor que 3. Tá certo? Ó. E tanto faz, ó, a ordem que você colocar. Ó. A boca tem que abocanhar sempre o maior. Então, você deixa aberto sempre para o maior. 3 é maior que 2, né? 3 é maior que 2 aqui também. Ó. Se você ler assim, ó, 3 é maior que 2. Ou, se você preferir, 2 é menor que 3. Né? Mesma coisa aqui, ó. 3 é maior que 2. Ou, se você preferir, lendo ao contrário, 2 é menor que 3. Perfeito? Dá na mesma. Desde que você coloque a boca aí, ó, abocanhando o maior dos dois valores. Perfeito? Alguma pergunta até aqui? Então, na relação de ordem, tem essa propriedade que é importante para resolver os problemas que virão adiante. Ó. Se C é um número natural qualquer e A mais C é B, então ó, o A é menor ou igual que B, ou o B é maior ou igual que A, que é o que a gente falou agora há pouco, né? Só que aqui entrou a igualdade. Todos entendem por que entrou a igualdade? Por que há essa conclusão? Todos estão entendendo essa relação? Se o A mais C é B, então o A é menor ou igual que B, ou o B é maior ou igual que A? Todos entendem por que isso é verdade? Entendi. Excelente. Então, eu não preciso dizer que se o C for 1, por exemplo, é claro que o A é menor que o B e o B é maior que o A. Tá certo? Mas se o C for 0, aí o A é igual a B. Por isso que há igualdade. Entendeu? Bom, agora, no caso
de o C pertencer ao N asterisco, ó, aqui, ó, é o N tirando o zero, né? Então, o zero não está nesse conjunto. Então, o C é 1 ou alguém maior que 1. Aí vai aparecer esse símbolo, né? Aí aqui não há possibilidade da igualdade. Ficou claro isso? Ficou. Ah, ótimo, perfeito, excelente. Então vamos continuar. Potências de N, né? Isso aqui é o que nós chamamos de potência em N, né? O A elevado ao expoente. Aqui, ó, ocorre de maneira similar como a gente definiu a adição, lembra? A gente fez assim, 3, a multiplicação, aliás, mais 3, mais 3, mais 3, 2, 4, 5, 6. Vou repetir o mesmo exemplo. Aí que deu 18, né? Aí a gente falou que era 6 vezes 3 igual a 18. Agora, imagina que você tem a necessidade de, em vez de somar, multiplicar vários 3. Tá certo? Você sabe, 3 vezes 3, 9, 27, 81. Só que, em vez de escrever assim, ó, a gente coloca a matemática... Rapaz, eu acho que às vezes o matemático é preguiçoso, né? Uma forma mais resumida de escrever isso, os matemáticos criaram 3 elevado a 4. Quer dizer que é o produto de 3 4 vezes, né? Então, 3 elevado a 4, 81. É assim que se define a potência, né? Ela surge da necessidade de multiplicar o mesmo número várias vezes, né? Assim como a multiplicação surge da necessidade de somar o mesmo número várias vezes, a potência surge da necessidade de multiplicar o mesmo número várias vezes, né? Então, vou repetir. Como a multiplicação surgiu da necessidade de somar o mesmo número várias vezes, a potência surge, então, da necessidade de multiplicar ou fazer o produto do mesmo número diversas vezes, como eu coloquei aqui, ó, 3 vezes 3 vezes 3, que deu 81. Então, 3 a 4 é 81. Perfeito? Aí o detalhe é o seguinte, que como na adição e no produto, os elementos recebem nome, né? Esse aqui, ó, o conjunto completo é que é chamado de potência. Potência. Perfeito? Tá ok? Esse número aqui, ó, que é simbolizado sempre um pouco maior que esse aqui, é chamado de base da potência. Ele é o que vai ser multiplicado diversas vezes. E esse número aqui em cima é chamado de expoente. Ele diz quantas vezes você vai multiplicar a base. Tá certo? Então, ó, isso aqui vai ser A vezes A vezes A vezes A N vezes essa multiplicação, né? Perfeito? Então, isso é assim nos naturais. Nos reais, por exemplo, nos reais não é bem assim, mas nos naturais é. Tá certo? Então, o conjunto completo, como eu disse, é a potência, né? E é calculado desta forma, como a gente acabou de ver, tá? Esse número aqui, que aparece sempre maior, que é o que vai ser multiplicado várias vezes, é a base. E o que está sobre ele, que diz quantas vezes ele será multiplicado, é chamado de expoente. Perfeito? Então, continuando. Né, ó, aí, devido a isso, olha só, A elevado a N vezes A elevado a M é igual a A elevado a N mais M. Mas como assim? Produto de potência de mesma base. Repete a base, somos expoentes. Ora, nesse aqui você vai ter o A multiplicado quantas vezes? N vezes. Aí, vezes o A multiplicado M vezes. Então, ó, para representar isso aqui é fácil. É só contar quantos A's tem. Aqui tem NA e aqui tem MA. Ora, então, o total de A's é N mais M. Pronto. Aí prova que realmente é dessa forma e não de outra. Perfeito? Então, continuando. Tá? Aí, como é que divide? A divisão é similar. É a divisão dos inteiros, né? Ó, você sabe que A dividido por A é igual a 1. Perfeito? A dividido por A é igual a 1.
Então, como é que você vai fazer essa divisão, né? Ó, você vai ter A vezes A, vezes A, vezes A, dividido por A, vezes A, vezes A, etc. Aí, olha só, aqui eu tenho, não esqueça, N vezes, né? E aqui eu tenho M vezes. Tá certo? Aí o que é que você vai fazer? Ó? Como a gente pode fazer? Ó, a gente vai dividir esse por esse primeiro. Ó. Tá certo? Aí vai ficar A vezes A vezes A dividido por A vezes A vezes A. Agora o seguinte, como eu dividi esse por esse, eu cancelei, dá 1, né? Ó. Então aqui diminuiu 1. Então tem N menos 1 vezes. Tá certo? E aqui tem M menos 1 vezes. Perfeito? Aí, conforme eu vou cancelando, ó, aqui eu só posso cancelar MAs, tá certo? E aqui eu vou cancelar os MAs, né? Ó, 1, aí depois 2, 3, até completar os MAs, porque vai ser 1 com 1 sempre, aí depois outro com outro. Aí o daqui vai acabar, tá certo? E aqui eu vou ter, na verdade, N menos M vezes, né? A vezes A vezes A e só vai sobrar esse. Tá certo? Aí eu vou contar, vai ficar A elevado a N menos M, que é o total, né? Perfeito? Você vê, a ideia é bastante simples, né? Não tem nada de mirabolante aqui, né? Aqui o princípio é o mesmo. Eu vou ter A elevado a M vezes A elevado a M vezes A elevado a M, N vezes, né? Porque é isso elevado a N. Então aqui vai ter, ó, N vezes. Tá certo? Bom, é produto de potência de mesma base, repete a base e somos expoentes. M mais M mais M. Quantas vezes? N vezes. Tá certo? Ora, mas eu aprendi que eu posso transformar essa soma numa multiplicação da quantidade, que é N, vezes o número que eu estou somando as N vezes. Tá certo? A é N vezes M. Como é comutativo, pode ficar M vezes N, né? Tá certo? Como esses dois números são naturais, o M e o N, e esse negócio é comutativo nos naturais, esse produto, então pode ficar M vezes N, ou N vezes M dá na mesma. Perfeito? Aí tá aqui, ó. Na verdade, ó, isso aqui não dava para ser definido aqui ainda, tá certo? Mas eu vou falar supondo que eu já tenho um certo conhecimento dos racionais, das frações. Então eu vou simbolizar assim, ó. O A elevado a menos 1 é igual a 1 sobre A, tá certo? E o A elevado a menos N vai ser A elevado a menos 1 elevado a N. Então, vai ser 1 sobre A elevado a N. Como eu vou multiplicar 1 sobre A N vezes, vai ficar 1 vezes 1 vai dar 1. E A vezes A vai dar A elevado a N, que é o que está escrito aqui. Perfeito? Aqui, ó. Isso aqui, infelizmente, não caberia aqui. Teria que ser lá nos racionais. Acho que o assunto da próxima aula. Mas eu estou adiantando aqui, né? Porque a gente já pode colocar no exercício. Perfeito? Então, vamos prosseguir. Raízes, né? Aqui só existem raízes que forem exatas. Por quê? Porque nós ainda não temos os racionais, nem, aliás, os irracionais. Então, as raízes só podem ser exatas, né? Aí eu vou definir assim, ó, que a raiz enésima de B é o A, ela só existe e é o A se, somente se, A elevado a N dá o B. Então, é assim, ó. Tá ok? Todo mundo aqui é número natural, perfeito? Sendo que o N não pode ser 0 e nem pode ser 1, porque começa com raiz quadrada, né? Tá certo? Tá certo? Aí, ó. Esse cara aqui é chamado de radical, esse aqui de índice do radical e esse aqui de base da raiz. E o conjunto todo é que é raiz, que no caso coincide com o A. Se esse é raiz, como o A é igual a isso, o A é a raiz. Perfeito? Então, vamos só repetir aqui direitinho. Tá certo? Exatamente isso que eu lhe falei. Índice, radical, radicando, né? Ou a base da raiz. Radicando ou base da raiz, tá certo? E o resultado é a raiz, né? Tá certo? Perfeito?
que também pode ser visto como conjunto completo, a raiz, né? Já que ela também é simbolizada pelo resultado, tá certo? Raízes em n, não é? Olha aí. Raiz quadrada de menos 2 ao quadrado é igual a 2, sempre, tá certo? Ou menos 2, e aí, ei, agora eu fiquei em dúvida. Alguém pode me dizer, dá 2 ou menos 2? Alguém pode... Dois, professor. Dá 2, porque menos 2 ao quadrado é 4 e raiz de 4 é 2. A resposta é 2 positivo. Sempre, tá certo? Tá? E vamos justificar esse negócio, acho que a partir de agora, né? Agora vamos falar dos inteiros, né? A diferença entre os inteiros e os naturais. Primeira coisa, quando a humanidade começou a contar, obviamente ela contou só as coisas que tinha, por isso que surgiu os inteiros. E daí as frações também, né? Mas vamos pensar, aliás, os naturais. Surgiu os naturais, só os positivos e o zero. E as frações em certos momentos, porque tinha que pegar o inteiro e quebrar em partes. Mas vamos pensar só nos naturais, tá certo? Mas a partir do desenvolvimento da sociedade, com o implemento do comércio, né, as pessoas começaram a vender, comprar fiado, né, ó, emprestar dinheiro, e aí teria que representar essa forma de que o que eu tenho que pagar a alguém de uma outra maneira diferente da coisa que eu possuo, né? Ó. E essa maneira, né, surge com os inteiros, porque nos inteiros, olha só, né, se você tem R$1, você representa assim. Aí se você deve R$1, aí você pode representar assim. Significa que isso aqui, ó, você tem que pagar R$1 a alguém. Aí para não ficar igual a esse, colocou esse tracinho na frente, que a gente costuma chamar de menos, né? Ó. Outro local onde isso aqui também surge é quando você vai olhar a temperatura, né? Porque você considera assim, ó, o ponto de água e gelo juntos é o 0 grau. Quando a coisa começa a se transformar só em gelo, tá certo? Vai ter que ter uma representação. Quando começa a derreter para virar líquido, né? E ficar líquido e esquentar, aí tem que ter outra representação diferente. Aí como é que foi feito? Que quando você tem o ponto de gelo e água, tá certo? Quando você começa a virar líquido, você fala que os valores da temperatura serão positivos, né? Quando começa a congelar, aí você fala que os valores da temperatura serão negativos. Então aqui é o zero. Então quando começa a liquefescer, né? A água, por exemplo, aí você tem mais 1 grau, mais 2 graus, mais 3 graus, etc. Quando você começa a congelar, a água virar completamente em gelo, aí você está baixando a temperatura. Aí tem que ser abaixo do zero e não pode ser representação igual a essa. Aí, de novo, você usa o tracinho na frente. Tá certo? Então, você vê que é algo bastante palpável esse negócio de existir os positivos e negativos. E a gente juntou eles, né, em um só conjunto, que é o conjunto dos números inteiros, né? Ó. Tá aqui como eu lhe disse, olha só. Temperatura, né? Ó. Tá certo? Tá ok? Aí existem os números positivos e os números negativos, né? Professor, então os números negativos é sempre para a esquerda e os positivos para a direita do zero? Na verdade, não, né? Porque a gente conhece um lugar onde para cima são os positivos e para baixo são os negativos, né? Na verdade, é você que escolhe, né? É comum escolher assim, os maiores para a direita e os menores para a esquerda. Então, os positivos para a direita e os negativos para a esquerda. Mas isso é regra? Não, é o padrão que se adota, né? Normalmente. Mas você podia fazer diferente, estaria errado? Claro que não. Você podia fazer assim, ó. O que lhe impede? Não tem nada. Agora eu vou escrever sempre assim. Os menores serão para a direita e os maiores para a esquerda. O que lhe impede? Tá certo? Tá ok? Nada lhe impede. Né? Agora você tem que adaptar tudo que você construir à sua nova forma, né? Tá certo? Mas a gente vai usar o padrão que todo mundo usa, né? Então vamos lá, né? À direita os positivos e à esquerda do zero os negativos. Tá ok? Então esses são os inteiros, né? Olha aí. Representação geométrica, né? Lembra como nós fizemos a representação geométrica dos naturais? Os naturais, ó, ele começa no zero e vai só para um lado, que podia ser para a direita ou para a esquerda. Nós colocamos para a direita, para coincidir com o próximo conjunto, né? Então aqui, ó, os naturais. Perfeito? Tá ok? Aí, 1, 2, 3,
4, etc. Né? Ó. Aí os inteiros. Tá certo? Os inteiros são esses aqui, né? Ó. Você escolhe o padrão, aí de 1 em 1 para a direita você constrói os positivos e de 1 em 1 para a esquerda você constrói os negativos. E para ficar diferente, coloca o menos na frente, né? Ó. Mas também, ó, são 1 unidade, 2 unidades, 3 unidades, 4 unidades. Como tá para a esquerda, você coloca o menos na frente para diferenciar dos que estão à direita. Tá certo? Tá ok? Agora, aqui surge uma outra coisa que não tem nos naturais, né? Aqui eu também posso definir a adição exatamente como eu fiz lá com os naturais. Por exemplo, você tem assim, ó, 1 mais 2. Como é que faz? A partir do 1, 2 unidades. Então, isso dá 3. Tá certo? Aí, quando você for 1, aí o que vai mudar? Você vai caminhar, mas em vez de ser para a direita, como é menos 2, você vai caminhar para a esquerda. Aí você vai lá, o 1, aí 1 unidade, 2 unidades para a esquerda. Então, ó, o resultado é menos 1. Perfeito? A forma de somar é exatamente como a de antes, só que apareceu um dado novo. Como só tinha valores para a direita, para somar eu só andava para a direita. Agora, como tem valores para a esquerda, para somar, pode ser que eu tenha que andar para a esquerda. Aí como é que eu vou fazer isso? Exatamente como eu lhe disse. Se for mais, assim, ó, você caminha normalmente como antes. Mas se for mais e depois o número a ser acrescido é esse que nós chamamos de negativo, aí você vai andar no sentido oposto, né? Ó, em vez de para a direita, para a esquerda, né? Ó. E mesma coisa acontece assim, ó, menos 2 mais 3, né? Ó. Eu estou no menos 2 e vou andar 3 unidades para a direita. Menos 2, menos 2 aqui, né? Desculpa. 3 unidades para a direita. 1, 2, 3. Então, ó, menos 2 mais 3 é 1. Tá certo? Ou eu podia fazer assim, ó. Eu tenho menos 1, aí eu vou andar 2 unidades para a esquerda, né? Ó. Menos 1 aqui, ó. Aí 2 unidades para a esquerda. 1, 2, aí parou aqui no menos 3, ó. Menos 3. Tá certo? Aí aqui, ó, que surge aquelas regrinhas que você aprendeu, que a professora lá do sexto ano, aliás, do sétimo ano ou da sexta série, no modo antigo, dizia assim, ó, sinais iguais, soma e repete o sinal. Sendo que o positivo não precisa colocar. Se não tem nada ou tem o mais na frente, é positivo, né? Ó, sinais diferentes, subtrai, o maior do menor sempre, né? Subtrai o maior do menor e põe o sinal do que o cara sem sinal é o maior. Por exemplo, aqui, ó, 1 e 2. Aqui 1 positivo somado com o 2 negativo. São sinais diferentes. Então, vou subtrair. 2 menos 1 é 1. Quem é maior, o 2 ou o 1? É o 2. Então, eu coloco o sinal dele. Não, eu olho o maior sem observar o sinal, tá certo? Aí, menos 1. Aí, ó, mesma coisa aqui, ó, sinal diferente, subtrai 3 menos 2, 1 e põe o sinal do maior. Então, o maior é o 3, né? Ó, então, mais. Tá certo? Aqui, ó, sinais iguais, soma e repete o sinal. Né? Você soma como se não tivesse o sinal. 1 mais 2, 3 e repete o sinal. Menos 3. Perfeito? A regra se encaixa direitinho, né? Tá ok? Tá. Aí aqui, ó, surge uma outra coisa que não tinha. Aí, como a soma é feita dessa forma, ela é como antes. Ela tem elemento neutro na multiplicação e na adição. Ela é associativa, ela é comutativa, tá certo? Só que aqui tem a propriedade distributiva, só que aqui aparece uma propriedade que não tem lá nos naturais, que é a existência do oposto, né? O que é o oposto, né? Você pega um número qualquer, digamos o 3. Qual é o oposto a ele? É o cara que fica a mesma distância do zero que ele, só que para o lado oposto, né? A distância do 3 para o zero é 3 unidades. Para o lado oposto, 1, 2, 3 unidades. Então, esse é o oposto do 3. Né? Oposto também chamado de simétrico. Né? Por exemplo, aqui, ó, do 1. Quem é o oposto? Aí, ó, uma unidade. Aí, uma unidade. O oposto dele é o menos 1. Do menos 4. Pego aqui o menos 4. Quem é o oposto do menos 4? Aí eu meço a distância até o zero. 1, 2, 3, 4 unidades. Aí eu conto 4 unidades no sentido oposto. 1, 2, 3, 4. Do lado oposto. Aí, ó, é o 4. Então, o simétrico do menos 4 é o 4. Perfeito?
Na verdade, quando a gente quer o simétrico de alguém, é só multiplicar ele por menos, né? Ó. Ainda não tem essa multiplicação por menos, a gente não sabe fazer, né? Então, é assim como eu acabei de dizer. Tá certo? Agora sim, tem uma coisa que é chamado de valor absoluto. O valor absoluto de um número que já é positivo é ele próprio. Agora, o valor absoluto de um número que é negativo, aí é o simétrico dele, tá certo? Que é menos 4, que é mais 4. Tá ok? Eu vou simbolizar assim, ó. Esse menos significa oposto ou simétrico. Então, se eu quiser o oposto do 4, então é o menos 4. Se eu quiser o oposto do menos 4, aí eu vou olhar o oposto do menos 4 é o 4, então é 4. Perfeito? Tá ok? Então, é assim que eu vou pensar esse aqui, ó. O módulo do número negativo é o simétrico dele sempre. Perfeito? E o módulo do número positivo é sempre ele próprio. É assim que você olha o módulo. Tá certo? É isso que está escrito aí, né? Tá ok? Aí, como eu disse, para você achar ele, você mede a distância. Aí você tem exatamente o simétrico dele, né? Perfeito? A partir do zero, a mesma distância. Tá ok? Então, vamos lá. Elementos simétricos em Z. Perfeito? Como eu acabei de falar. Aí, ó, o Z, além de ter todas aquelas propriedades que a gente viu nos naturais, ele agora é acrescido dessa. Perfeito? Onde o módulo é importante? Olha aí um exemplo da importância do módulo, no fuso horário, tá certo? Imagina que você queira viajar, não sei se você está vendo bem, de Brasília para Nova Delhi, tá certo? Aí suponha que você sai um certo horário de Brasília. Que horas você vai chegar em Nova Delhi? Olha só como é processado a conta. Suponha o seguinte, né, ó, você sabe que Brasília está aqui no fuso horário menos 3 em relação a Greenwich, né? Ó, que é aqui o fuso horário 0. E Nova Delhi está no fuso horário 5. Perfeito? Tá ok? Então, quantas horas são de diferença? Né? Então, aí você anda a distância, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Aí 1, 2, 3 serão 8 horas. Então, esse menos 3 de fuso horário mais o 5 de fuso horário vai dar 8 horas de diferença, né? Aí como é que você faz essa conta? Olha aí como é que você faz. Você pega o módulo dos fuso horários, né? O módulo de menos 3 é 3 e o módulo de 5 é 5. E daí isso é somar os módulos que você tem o fuso horário para acrescer na hora, né? Tá certo? Tá ok? Se você sai aqui, ó, a 1h da tarde, tá certo? Aí você chegou lá às 10 da noite no seu relógio que você não mexeu, tá certo? Mas essa sua 10 da noite é no horário de Brasília. Na verdade, essas 10 da manhã é horário de Brasília, né? Em Nova Delhi serão 18 horas, perfeito? Que tem que somar mais 8 ao horário inicial de Brasília, né? Eu acho que essa ideia é bastante simples, né? Aí vamos lá. Então, a definição de módulo. O módulo em Z, então, o módulo de qualquer número inteiro é ele próprio se ele for positivo ou zero, como a gente acabou de falar agora há pouco, e é o simétrico dele, né? Ó, lembra que o menos significa simétrico? E é o simétrico dele se ele for negativo. Tá certo? Né? Conclusão, o módulo de um número é sempre positivo ou zero, porque o simétrico de número negativo, a gente acabou de ver, é sempre um número positivo. Tá ok? Daqui a gente ganha isso, ó. Que a raiz quadrada de x ao quadrado é sempre o módulo de x. Aí, ó, responde aquela pergunta, né? Ó, quanto é a raiz quadrada de menos 2 ao quadrado? Aí tinha lá a pergunta, é 2 ou menos 2? Agora a gente já sabe, né? Ó, a raiz quadrada de menos 2 ao quadrado é o módulo de menos 2, que é 2. Perfeito? Tá ok? Tá? Por quê? O resultado da raiz quadrada é sempre um valor positivo. Porque ele é assim que se obtém o módulo de qualquer número. Tá certo? Equação modular em Z. Olha aí, como é que você resolve isso, né? O módulo de x é 4. Pela definição que nós vimos aqui, ó. Essa definição aqui.
Quanto é o valor de x? Alguém pode me falar? 4. 4. X é 4, né? Aí essa questão caiu na prova. Valia 1 ponto. Aí você tirou meio. Alguma pergunta? Hã? 4 ou menos 4. Isso. Por quê? Ó? Se você pegar o módulo de 4, claro que é 4. Isso faz com que o x seja 4. Se você pegar o módulo de menos 4, também é 4. Então, o x também pode ser menos 4. Então, essa é a solução. Né? Ó, se você precisar escrever um conjunto de solução, a resposta é menos 4 ou 4. Tá certo? Alguma pergunta? Acho que não tem dúvida, né? Porque nós estamos nos inteiros, né? Ó, e nos inteiros não tem só positivo. Eu não posso falar de módulo nos naturais, porque lá já todo mundo já é positivo. Só aqui nos inteiros, né? Ó, tá certo? Solução, x pode ser 4 ou x pode ser menos 4. Tá ok? E na equação modular, olha essa outra aí. O módulo de x é menor que 4. Quem é o x? Pense assim, se eu tivesse x menor que 4, quem era o x? Aí é fácil, professor. A partir do 4, o x é todo mundo menor que o 4. Ou seja, o x pode ser 3, o x pode ser 0, o x pode ser menos 2, tá certo? O x pode ser menos 20, o x pode ser menos 30, qualquer número menor que 4 satisfaz x menor que 4. Perfeito? Então, essa é a solução, né? Ó, tá ok? Aí você escreveria a solução assim, ó. Solução, x pertence a z, porque ó, o meu universo é o z, tal que x é menor que 4. Para escrever todos, né? Claro. Tá certo? Alguma dúvida? Mas isso é para o x menor que 4, né? Ó. Mas aqui eu tenho módulo de x menor que 4. E aí, como é que eu resolvo isso? Eu já sei que se fosse igual, eu sei que a resposta seria 4 ou menos 4. Tá certo? Então, ó, se eu quero o módulo de x menor que 4, então tem que ser números que o módulo sejam 3, 2, 1 e 0, não é isso? Ó? Quem seria a resposta aqui? Já vimos que é 3 ou menos 3. Quem seria a resposta aqui? Já vimos que é 2 ou menos 2. Quem seria a resposta aqui? Já vimos que é... Opa, menos 2. 1 ou menos 1. Quem seria a resposta aqui? Aqui seria só o 0. Então, ó, todo mundo aqui ó, satisfaz isso daqui, não satisfaz? Se o x for 3 ou menos 3, o módulo é menor que 4. Se o x for 2 ou menos 2, o módulo é menor que 4. Se o x for 1 ou menos 1, o módulo é menor que 4. Aí, olha só, como é que eu vou escrever a resposta, então? Uma boa maneira é assim, ó. Eu observar o que acontece aqui na reta, né? Ó. 0, 1, 2, 3 e 4. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. O que, que eu observo? Que esse aqui é a resposta. Por quê? Porque o módulo de menos 3 é 4, né? Ó, esse é a resposta, esse é a resposta, esse é a resposta, esse é a resposta, esse é a resposta. Tá certo? Então, qual seria a solução? Solução, x pertence a z, porque eu estou fazendo tudo em z, tal que menos 3 é menor ou igual que x, menor ou igual que 3. Então, é todo mundo de menos 3 a 3, incluindo menos 3 ao 3. Né? Ou você poderia colocar assim também, ó. É a mesma resposta. Opa, tá errado. Vou já consertar, tá errado. Peraí. Olha aí. Perfeito? Então, ó, essa resposta ou essa é a mesma. Por quê? Aqui a resposta é todo mundo, do menos todos os inteiros do menos 3 até o 3, incluindo o menos 3 e o 3. Aqui, ó, é todo mundo do menos 4 até o 4, sem incluir o menos 4 e o 4, porque não tem igualdade aqui, né? Ó. Entendido? Por que essas duas respostas estão corretas?
Sim, professor. Ah, beleza. Né? A ideia é bastante simples, né? Então, ó, a resposta é aqui, né? Ó. Esse aqui não entra, né? Ó. Vou colocar a bolinha aberta nele, né? Ó. Então é todo mundo daqui até aqui, colocando dessa forma, né? Ó. Vou colocar a estrela aqui, ó, que é essa forma. Ou todo mundo daqui até aqui, aí com bolinha fechada, né? Ó. Aí duas estrelas. Duas estrelas, duas estrelas, duas estrelas. Perfeito? Então, uma das duas soluções estaria correta. Aí, né? Olha aí. Tá certo? Vamos continuar. Ó, essa resposta aqui, ó, você me perdoe, mas ela está errada, tá bom? Você consegue perceber que essa resposta aqui está errada? Alguém pode me dizer por que ela está errada? Já teria que ser 3 e menos 3? Não. Porque aqui é em Z. Por exemplo, de menos 3 até o menos 2, não tem só o menos 3 e o menos 2. Tem uma porrada de número aqui, ó. Tem infinitos. Então, se eu incluo isso aqui, ó, eu estou incluindo eles. Mas em Z, não existe número aqui. Só é o menos 3 e o menos 2. É por isso que isso está errado. É por isso que isso está errado. Entendido? Perfeito? Entendido? Em Z, do menos 3 até o menos 2, só tem o menos 3 e o menos 2. Nos reais, tem aqui, ó, o menos 3, o menos 2,5. Tem aqui, ó, o menos 2,3, entendeu? Quando eu coloco assim, ó, eu estou incluindo eles. E eles não fazem parte da resposta, porque aqui, ó, é em Z. Em Z não tem número quebrado. Tanto é que o nome é inteiro. Perfeito? Entendido por que esse que eu risquei aqui está errado? Então a resposta aqui, ó, podia ser bolinha aberta aqui, é verdade. A resposta, ó, é esse, 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 esse e aqui bolinha aberta. E aqui, ó, entre eles, não faz parte da resposta. Por quê? Porque aqui, ó, é o Z e não os reais. Tá certo? Entendido? Se fosse os reais, sim. Aí nos reais tem todos os outros que estão aí entre eles. Como eu estou mostrando aqui em cima. Isso aí é importante entender para entender função, hein? Posso passar? Sim. Professor, desculpa, é que caiu a internet na hora da explicação aqui para mim. O senhor pode repetir, por favor? Tá, eu perguntei por que esse aqui de baixo, ó, não pode representar a solução, a resposta. Entendeu? Por que não? Porque aqui, ó, aqui seria para os reais e nós estamos nos inteiros. Nos inteiros, esses pedaços entre o 0 e o 1, entre o 1 e o 2, não existem. Só existem os pontos, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3 como solução. Por isso que tem aquelas duas respostas que eu dei. Tá certo? Enquanto que, quando você coloca, escreve isso aqui, ó, você está incluindo esses pedaços aqui que não existem. Esses pedaços aqui, ó, esses pedaços não fazem parte da solução. Eles não existem, entendeu? Nesse universo do Z, porque aqui, ó, aqui no meio vai estar o meio, o 1/3, e 1/3 não está em Z. E se eu escrevo assim, eu estou incluindo eles na resposta, e eu não posso incluir. Entendido agora? Sim, obrigada. Então tá, então vamos prosseguir. Tá, aí o outro é o maior. Como é que é isso? Eu quero que o módulo seja maior que 4. Ora, se quando era menor que 4 ficou do 4... Opa! Deixa eu voltar. Caramba. Se quando era menor que 4, quando a gente tinha x menor que 4, a gente falou que a resposta em Z era de menos 4 menor que x menor que 4, tá certo? Ou seja, se eu fosse olhar a reta, seria menos 4, menos 3,
menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4. Então, aqui seria bolinha aberta, né? Aí aqui fechada, 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 aqui aberta, né? Para poder ficar assim, em Z, né? Ó, tudo isso é em Z, porque eu tô pensando que esse é o Z. Tá certo? Olha, se menor é aqui, ó, quem é que vai ser maior? Né? O menos 4, o módulo de menos 4 é maior que 4? Não, né? Tá certo? Então, olha só. Que parte vai ser, então? Só um minuto aí. 0, 1, 2, menos 1, menos 2, menos 3. O colega poderia fechar aí o microfone? O colega Genji Tokuta, pode... Obrigado. Aí, olha só. Quais são os números cujo módulo são maiores que 4? Olha só. O menos 4 não pode, porque o módulo é 4. E o 4 também não. Nem menos 3, menos 2, menos 1 até o 3, porque são menores. Mas o 5 pode estar na solução, não pode? O 6 também não pode? O 7, o 8, o 9, para cá também, ó. O módulo de menos 5 é 5, né? Ó. O módulo de menos 6 é 6. O módulo de menos 7 é 7. Ou seja, para cá, né? Ó. Então, a solução seria para essa parte e para essa parte dos inteiros, né? Tá certo? Aí, como é que você vai escrever? Ó? Vai ser x pertence a z, tal que x é menor que menos 4 ou x é maior que 4. Tá certo? Ó? Aí aqui seria a bolinha aberta, né? Ó? Porque não inclui ele. Tá ok? Ou, se você preferir, você podia colocar assim, ó. Ó, esses dois jeitos só é possível porque nós estamos nos inteiros. Se fosse nos reais, não seria possível fazer dos dois jeitos. A resposta seria só essa nos reais. Tá certo? X menor ou igual que menos 5 ou x maior ou igual que 5. Perfeito? Então é isso. Aí, pelo mesmo motivo, vai ter um pequeno equívoco aqui. Aqui estaria bom, né? Mas aqui não estaria bom, né? Porque está incluindo as partes entre o menos 4 e o menos 5, o menos 5 e o menos 6, o 4 e o 5, o 5 e o 6. E essas partes entre eles não é resposta, porque aí não tem números inteiros, né? Só os pontos específicos mesmo, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, 5, 6, 7, 8, etc., é que são solução. Perfeito? Aqui tem um pequeno resumo, né? Mas veja que o que ele está colocando aqui como resposta é como se aqui fosse os reais. Tá certo? Para os reais estaria certo. Então, para os inteiros, não considere isso. Mas para os reais estaria correto. Tá certo? Que a gente vai ver mais tarde. Tá ok? O outro caso, a parte de fora. Tá certo? Aí, a recomendação é a mesma. Nos inteiros, não seria a resposta correta. Mas para os reais seria. Tá ok? Assim, ó, respondida aquela nossa questão, não é? Ó? Tá ok? Aí as operações em inteiros, os subconjuntos primeiros, né? Ó? O Z+, coincide com o natural, que é 0, 1, 2, 3, 4. O Z- é todos os negativos mais o zero, né? E o N está contido em Z. Perfeito? Ó, você sabe como é que é o nome desse conjunto aqui? Para os inteiros? Natural, claro, né? Ó. Mas tomando como base o inteiro, esses aqui são os não negativos e esses aqui são os não positivos, né? Tá certo? Ah, professor, por que eu não posso chamar de positivo? Porque aqui tem o zero. E o zero não é positivo. Por que eu não posso chamar esse de negativo? Porque aqui tem o zero e o zero não é negativo. Então aqui, ó, são os não positivos e aqui os não negativos. Perfeito? Tá ok? Para ser positivos, eu teria que excluir o zero. Ó. Esse aqui são os positivos. Z, asterisco, mais. Aí esses sim, são os inteiros positivos. Z, asterisco, menos. Aí esses são os inteiros
negativos. Tá certo? Operações em Z. Se dado dois números quaisquer, a gente já viu como é que faz, né? Da forma que nós definimos, essa operação é fechada, tanto na adição quanto na multiplicação, né? Ou seja, quando eu somar dois inteiros, o resultado é um inteiro, né? Um terceiro inteiro. Quando eu multiplicar dois inteiros, o resultado é um terceiro inteiro, tá certo? Elemento neutro. O elemento neutro, ele é emprestado lá dos naturais, tanto na adição quanto na multiplicação. Já que o natural está lá dentro, então vamos emprestar eles dos naturais para ser os neutros de Z. Perfeito? Tá ok? Comutatividade. Da forma que nós definimos, é comutativo tanto na adição quanto na multiplicação, né? A mais B igual a B mais A, e A vezes B igual a B vezes A para quaisquer A e B inteiros. Tá certo? Associatividade. Eu também, como a forma de adicionar é a mesma, então eu empresto todas as ideias lá dos naturais. Tá certo? Agora aqui surge algo que não tem lá nos naturais, né? Que é o simétrico, ou inverso aditivo, né? Ó, existe o menos A, tá o quê? O A vezes o menos A é a mesma coisa que o menos A mais A, que é o zero, né? Ó, se você observar aquela nossa forma de somar, ó, se aqui é o A e aqui é o zero, na mesma distância está o menos A, não é isso? Então, se eu somar o A com o menos A, ó, eu vou, a partir do A, andar para a esquerda A unidades. Então, estou aqui no A, vou andar para a esquerda A unidades, chega no zero, né? Estou aqui no menos A, vou andar para a direita A unidades, chego no zero de novo. Por isso que o resultado é zero. Perfeito? Para qualquer A inteiro, que é chamado de inverso aditivo, ou simétrico, ou ainda oposto, né? Tá certo? Ou ainda oposto, né? Então vamos continuar. E a última propriedade é do produto com a distributividade, né? Que surge também da forma que a gente mostrou que como é feita a adição e a subtração.